Eu acho que eu nunca vi uma semana dentro do universo da DC onde as pessoas debateram tanto sobre os rumores que estão acontecendo no DCU. Continua Superman, não continua Superman, Henry Cavill, Brandon Routh, um outro ator. Foram discussões acaloradas, né? Realmente muita polêmica em cima disso. E os fãs realmente divididos sobre qual que deveria ser o futuro do DCU. Mas tudo isso começou por causa dos insiders, e especificamente a Grace Randolph e o insider My Time to Shine. E durante a semana a gente já falou da possibilidade desses insiders estarem errados, deles terem uma fonte que está equivocada ou mesmo eles terem inventado a notícia. Eles estão dando rumores que podem se confirmar ou não podem se confirmar. Mas assim, ó, o que aconteceu no sábado realmente me deixou um pouco espantado com o que um insider pode fazer. Às vezes eu acho que insider tem poder demais dentro das comunidades nerds, assim, sobre o futuro do DCU, o futuro da Marvel, porque eles falam um negócio e a repercussão, às vezes, ela é totalmente desproporcional. E foi o que eu acho que aconteceu nesse episódio aí. Porque, assim, ó, o insider My Time to Shine, no sábado, ele simplesmente começou a jogar um monte de informação toda hora. E coisas da Marvel e coisas do DCU. E assim, ó, curiosamente, ele começou a jogar um monte de informação que são as informações super quentes que viralizam rapidamente, como a informação que a Sony quer o Andrew Garfield para fazer algum outro filme do Homem-Aranha. E não só isso, eles também querem a Emma Stone para voltar como a Gwen. E ele não só postou coisas da Marvel, mas sim também da DC, coisa que até então ele não fazia. Ele mesmo falou na semana passada que não costuma ter muitas informações de DC. E de repente, de uma semana para outra, ele tem 30 informações de DC para passar. É meio suspeito isso, mas tudo bem. E daí ele também fez esse post aqui. Vocês estão recebendo uma sequência do Homem de Aço, mas com uma liderança feminina e sem o Henry Cavill. E assim, ó, quando eu vi esse tweet, eu me assustei um pouco, porque a escolha de palavras que ele colocou ali foi tudo proposital para gerar mais discussões, mais debates, mais pessoas arrancando cabelo, mais pessoas xingando umas às outras. Porque o que ele falou ali, meio que todo mundo já sabia, velho. É óbvio que a Supergirl vai ter um filme solo. A DC escolheu a Sasha Calle depois de uma audição com 500 atrizes. E foi uma seleção do mundo inteiro, que inclusive brasileiras participaram. Vocês acham que eles iriam fazer uma seleção desse tamanho para fazer um filme com a atriz e ela não ter um filme solo? Ah, gente, pelo amor de Deus, é óbvio que ela vai ter um filme solo. Esse é o plano deles. Mas quando você fala que a sequência do Homem de Aço vai ser da Supergirl, é diminuir a atriz, é diminuir a Supergirl. Então percebam como que a escolha das palavras nesse tweet faz toda a diferença para passar a informação ou não. Gente, isso é base da comunicação. Só que no caso aqui, ele não tá escolhendo as melhores palavras para ficar melhor a frase. Ele tá usando essas palavras para deixar ainda mais ambíguo e ainda mais discutível a informação dele. E por que que isso não é bom? Porque isso coloca em xeque a própria credibilidade dele. Ele tá ali como um insider que quer passar a informação, porque se ele tá ali, ele tem responsabilidade. Se ele chegasse e falasse o seguinte: filme da Supergirl está em produção, não há planos para retorno do Superman sem Henry Cavill, ele teria passado a mesma informação e eu garanto pra vocês que a polêmica ia ser muito, muito menor. E assim, o que eu quero dizer com isso tudo é que os insiders, às vezes eles têm as informações, às vezes eles não têm, às vezes eles têm informações que são furadas, eles pensam que as informações estão certas e elas não estão certas, porque essa pode ser uma informação antiga, o estúdio já pode ter passado, o estúdio pode ter largado essa informação na mão do insider para ver repercussão. Tudo isso é uma possibilidade. Cabe a nós também aqui fora refletir sobre o que ele tá falando. Então assim, ó, eu não sei, quando eu vi esse tweet eu fiquei meio assustado, porque me pareceu que ele estava mais querendo causar discussões em cima da informação dele do que propriamente querer passar a informação. Às vezes a gente tem que esperar. Eu também não gostei do rumor que pode tirar o Superman do DCU. Eu acho que há alternativas de ter o Superman com a Supergirl, ao mesmo tempo que você não anula uma coisa com a outra. Eu acho que há esse caminho. Mas eu também não estou desesperado que a minha visão seja imposta em cima do DCU, porque eu sei que essa é apenas a minha visão. A minha visão de um fã que não tem todo o contexto, e às vezes o que define em Hollywood é o contexto. E o contexto às vezes fala mais importante. Às vezes o estúdio quer o Henry Cavill, às vezes o Henry Cavill quer ser Superman, mas existem as burocracias, as impossibilidades
que podem acontecer no meio. E a gente nunca tem todas essas informações, infelizmente. E bem, dito isso, eu queria conversar um pouco mais com vocês sobre esse negócio do Superman no DCU. Como eu disse, eu tenho a minha opinião, o Marcelo tem a opinião dele. E eu queria saber também a opinião de vocês. E por isso eu fiz uma enquete aqui na comunidade da Batcaverna para ver que alternativas vocês iriam preferir. E bem, eu postei isso hoje, mais ou menos há umas 4 horas atrás, e nesse momento tem 7.500 votos, na qual 87% das pessoas votaram dizendo que são a favor da manutenção do Superman Henry Cavill. Nessa enquete eu também coloquei outras opções para o pessoal votar, e essas outras opções são o Superman Brandon Routh assumir o lugar do Superman no DCU, e essa opção é a menos votada com 3%. A segunda opção mais votada foi o Superman, mas com um outro ator escalado, e essa tem 7%, e com 4% as pessoas votaram na Supergirl, substituindo o Superman por agora. E assim, gente, é óbvio que isso daqui é uma bolha. 7.500 votos dentro do universo de milhões de pessoas que vão ver um filme de super-herói é quase insignificante. Mas, de qualquer jeito, 7.500 votos em algumas horas é bem significante também. E o que é mais significante pra mim é a relação das pessoas que estão votando a favor do Henry Cavill. Porque assim, ó, 87% é muita gente a favor. É esse tipo de informação que me faz ter certeza que as pessoas que estão pedindo nas redes sociais que o Henry Cavill permaneça como Superman não são só os fãs mais apaixonados pelo Snyder. Porque assim, ó, é muito mais votos, 87%. Se fosse assim, ó, 60%, 70%, beleza, mas a gente tá praticamente em 90%. Ah, Gabriel, mas é uma bolha. Ok, gente, eu sei que é uma bolha e isso daqui nunca vai ser um dado que vai dizer em definitivo o que as pessoas querem. Mas não tenha dúvida que é um dado que chama atenção. Eu, pessoalmente, eu gostaria que fosse o Henry Cavill. Se o Henry Cavill não pudesse continuar, seja porque a Warner não quer, ou porque o Henry Cavill não quer, ou porque a agenda dele não pode, eu acho que a melhor opção seria o Brandon Routh assumindo o papel do Superman de uma outra terra. E que esse daí seria o Superman do Christopher Reeve, porque o Brandon Routh interpreta o Superman do Christopher Reeve, e você colocaria o Superman do Christopher Reeve na terra do DCU. O que eu acho que seria muito legal. Ah, Gabriel, mas não tem nada a ver colocar um Superman de uma outra terra no meio disso daí. Olha, gente, eu até concordo que não tem lógica nenhuma em fazer isso. Mas a gente tá falando de Flashpoint e lógica não existe dentro do Flashpoint. Eu quero lembrar que o Superman atual das HQs, o Clark dessa terra, ele não é o Clark da Terra dos 952. O Clark da Terra dos 952 morreu. Esse Superman que existe hoje no canone da DC é o Superman do pós-crise, que ele veio teletransportado por causa de um evento de convergência que colocou ele naquela terra. Porque nas HQs o pessoal odiava tanto o Superman dos 952 que a DC se irritou uma vez, matou o Superman dos 952 e fez um evento só pra trazer o Superman do pós-crise de volta. Porque aquele era o Superman das pessoas. E assim, dito e feito, trouxeram o Superman, dane-se a lógica do Batman nunca ter conhecido aquele Superman ali, e segue o jogo. E assim, você deve estar pensando que isso foi uma péssima ideia. Mas na verdade, foi uma ótima ideia. Porque isso trouxe o Superman mais velho pro universo, o Superman com um filho, que era o John, e a partir dessa família que o Superman tinha, a gente teve a run do Peter Tomasi do Superman do Rebirth, que foi absolutamente excelente. Mas assim, a lógica de universo pra colocar o Superman naquela terra era péssima. Mas a história que se originou dali foi ótima. Então assim, ó, não teria nada mais HQ do que trazer um Superman de uma outra terra ali naquele negócio, porque o universo de HQ nunca tem lógica. Quero dizer, você até tenta ter uma lógica de universo, mas a verdade é que você, a médio e longo prazo, você nunca consegue manter. É uma incoerência total. Além do mais, já parece que estão querendo fazer um monte de retalho de outras terras para formar um novo DCU. Aí a gente já vai ter o Batman do Keaton, poderia ter o Superman do Brandon Routh. Na minha opinião, poderia dar muito certo. Outra vantagem, se fosse o Brandon Routh, é que ele praticamente já é o Superman do Reino do Amanhã. E bem, é o Superman do Reeve, tudo aquilo que ele passou tá valendo, tudo aquilo que passou nas Crises nas Infinitas Terras da CW também tá valendo, e por ser um Superman mais experiente, ele poderia ser o Superman perfeito para passar o bastão para Supergirl. Então o Superman Brandon Routh, ele também se encaixaria perfeito no plano da Warner, que é de focar as histórias na Supergirl. E veja bem, eu sei que a minha opinião é um pouco polêmica, mas eu não vejo problema em querer focar na Supergirl. Quer fazer 30 filmes da Supergirl? Pra mim não tem problema nenhum. Até porque eu acho que a atriz vai ser maravilhosa no papel. O meu ponto de preocupação
é fazer com que a Supergirl substitua o Superman. E que ela nem tenha um papel de Supergirl, e sim de Superwoman. Porque assim, ó, se for uma Superwoman, eu acho que narrativamente também faz sentido, não há problema algum em querer focar nisso. Eu só acho que talvez seja um pouco mais difícil de construir o seu universo, porque enquanto você tiver uma Superwoman, vão ficar te incomodando dizendo que tem que ter Superman, tá ligado? E a Warner nunca vai ter paz pra trabalhar. É como futebol, tem uma crise, a torcida organizada fica no CT lá, incomodando. Você acha que os caras conseguem treinar em paz? Eu, pelo menos, acho que não, tá ligado? Mas é aquele negócio, né? É cinema. Cinema é história, é arte. Tudo pode dar certo no cinema. Às vezes o que as pessoas menos querem, na verdade, é o melhor caminho. Então existe aquela máxima em Hollywood que os fãs nunca sabem o que eles querem. A audiência nunca sabe o que quer. Acho que até o Steve Jobs já falou um negócio assim. E que você não precisa se pautar 100% o tempo todo em cima da audiência. E eu concordo 100%. Tanto eu concordo que se for Superwoman no lugar de Superman, eu não vou ficar chateado. Eu acho que é do jogo também. Os caras podem fazer o que quiserem. Eles que decidem mesmo. Eu só tô dando a minha opinião de fã. E como fã, eu gostaria que num DCU tivesse Superman. Eu também fico um pouco preocupado que se não tivesse Superman, talvez eventualmente isso crie um atrito tão grande dos fãs com a própria Warner que vá minar o hype pros filmes e isso prejudique a recepção dos filmes. Eu tenho essa preocupação de verdade, porque a gente já viu no passado. Então sim, eu também concordo com a frase que às vezes a audiência não sabe o que quer. É óbvio que às vezes eles não sabem o que quer. Eu não sei o que eu quero. Eu não sei o que eu quero pra um videogame daqui a 10 anos. Eu espero que a Sony, a Microsoft e a Nintendo saibam, tá ligado? Mas eu também sei que se a Sony chegar com o PlayStation 6 da vida e ele não tiver controle e for tudo por pensamento, grande parte da audiência não vai gostar também. Mas o videogame também pode dar super certo e criar uma nova tendência mundial de como devem ser os videogames. Natural ter um atrito no início, mas se no final a visão do produto, ou do mesmo, nesse caso, o filme, valer a pena e for um grande filme, no final vai valer a pena. Agora, também não esperem que no meio desse caminho, nessa longa jornada de espera, de ansiedade até chegar ao filme do Flash, não tenha certo atrito, porque vai ter. E assim, o que eu quero dizer com tudo isso? Na minha opinião, os fãs que estão realmente incomodados, que talvez não tenha Superman, eu acho que esses fãs precisam ter um pouco de paciência, porque ainda não é o fim do mundo, o filme ainda não aconteceu, ninguém sabe o que realmente vai acontecer, mas eu também não vejo nada de errado em querer reclamar e querer deixar clara qual que é a opinião dele, porque ele é um dos consumidores do produto, tá ligado? Ele é um dos que mais consome, ele é o fã. Nesse mundo louco, digital, onde os fãs às vezes conseguem interferir em coisas que o estúdio bilionário tá querendo fazer, eu não acho nem um pouco absurdo em você querer dar a sua opinião nas redes sociais. Aliás, eu acho isso bem-vindo. Claro que pra você poder fazer isso, você tem que fazer de uma maneira legítima, respeitosa, sem xingar ninguém, sem chegar no Instagram da Sasha Calle e meter xingamento lá, porque não tem cabimento fazer isso. A Sasha Calle não tem culpa de nada. Aliás, eu sugiro todo mundo ver o vídeo de quando ela foi escolhida pra ser Supergirl, porque ela vai às lágrimas. Tamanha a importância que ela sabe que é ser Supergirl. Tudo ali é importante pra ela. E eu vou estar sempre com a Sasha Calle porque eu tô 100% com ela, eu acho que ela vai ser muito foda. E além de tudo isso, tem que reclamar com foco. Como, por exemplo, os fãs do Sonic reclamaram. Qual que era o foco da reclamação? Que mudem o visual do Sonic. Era uma mensagem clara, objetiva, que a Paramount acabou escutando. Quando a mensagem é clara, objetiva, respeitosa, os estúdios costumam escutar um pouco mais. Porque é assim que você consegue as coisas na internet. Respeitando. Desrespeitando, você não consegue nada. Eu tenho certeza absoluta disso, porque eu já vi isso acontecer milhares de vezes. Enfim, qual que era o assunto mesmo? Ah, sim! A terceira opção é um Superman, mas com outro ator. E nessa opção, eu vejo muitas pessoas citando o ator Matthew Boomer. E o Matt Boomer, pra quem não sabe, é o cara que faz o Homem Negativo no Doom Patrol. E eu acho que um dos motivos de citarem tanto esse ator é porque ele é praticamente igual ao Henry Cavill. E que ele poderia ser um ótimo substituto do Henry Cavill, caso o Henry Cavill não possa ser mais o Superman por algum motivo que tem aí. E assim, cada um tem a sua opinião, se você quiser discordar, beleza. Mas eu não gostaria que acontecesse isso, porque pra mim, o Superman Henry Cavill é o Henry Cavill. Eu não gostaria de aceitar um outro Superman fazendo o Superman Henry Cavill só porque ele é parecido, sabe? Se é pra colocar um outro ator, então que faça um novo Superman. Daí eu não veria problema algum em colocar o Matt Boomer como ser Superman. Mas querer colocar um outro ator pra substituir aquele ator e o legado que ele fez em cima daquele papel, e não sendo ele, vai ser sempre aquela comparação de que não é exatamente a mesma coisa. A gente acabou de ver Matrix, que tem o agente Smith lá, e todo mundo reclamou que não era o agente Smith clássico que todo mundo viu no filme. Era um outro ator imitando o que ele fazia. E, sinceramente, não foi a mesma coisa, não chegou nem perto do que poderia ter sido. Então, pelo
pelo menos pra mim, se é pra continuar a história do Superman Henry Cavill, tem que ser o Superman Henry Cavill. Se ele não pode, então coloca um outro Superman ali. Ou rebuta, ou traz esse Superman do Brandon Routh de volta. Mas não tenta continuar o que um ator conseguiu fazer em cima de um outro ator, que eu acho que a história mostra que isso não costuma dar certo. Mas assim, ó, isso aqui é só a minha opinião. Não quero também cravar, né, que a minha opinião é a certa e tá todo mundo errado, né? Pelo amor de Deus. Mas enfim, gente, de qualquer jeito, essa foi uma semana extremamente longa, com muitas discussões. Eu acho que eu aprendi bastante coisa nela, e uma delas é nunca confiar tanto nos insiders. Porque os insiders, eles podem estar na maldade também. Eles podem só querer ver o circo pegar fogo ali, tá ligado? E a gente não pode tirar a conclusão do que a gente não sabe mesmo. Daqui a pouco a Warner quer ter um novo Superman no DCU e ninguém sabe. E a gente fica atacando hate na Warner absolutamente sem motivo algum. E eu juro que eu não quero mais perder fio de cabelo me estressando com a Warner. Realmente não vale a pena. Eu vou dar só minha opinião. A minha opinião é esse daqui. Se isso acontecer, beleza, vou ficar feliz. Mas se isso não acontecer e o filme for ótimo, maravilhoso, beleza, eu também vou ficar feliz. É o que no final do dia eu realmente quero. Que os filmes sejam muito bons, que façam dinheiro e que o DCU seja muito saudável e dê 30, 50 filmes até eu morrer, tá ligado? É o que eu realmente quero. Esse é o meu verdadeiro pedido. Mas enfim, né? De novo, isso daqui é só a minha opinião. Se você pensa diferente, por favor, comentem aqui embaixo. E no mais, vamos todo mundo junto, segurando as mãos de todo mundo, porque eu tenho certeza absoluta que todo mundo quer o bem dos filmes do DCU, o bem dos filmes do Batman, e que tenha 30, 50 filmes. Eu tenho certeza que todo mundo quer isso. Então, eu acho que é isso daí. Muito obrigado e dá-lhe DC! E esse foi o vídeo da discussão sobre quem que deveria ser o novo Superman e se deveria. E aí, gostaram? Não gostaram? Deixem suas opiniões nos comentários. E se curtiram o vídeo, deixe aquele joinha e inscreva-se no canal para ficar sabendo absolutamente tudo sobre Batman. Obrigado, gente, e até a próxima! Tchau, tchau!